Amados, quero convidá-los a abrir suas Bíblias ou acompanhar a leitura do texto bíblico que nós vamos basear a nossa mensagem nesta noite, que é o Evangelho de João, capítulo 12. Vamos ler os versículos de 1 a 3. Eu estarei lendo na NVI e também a leitura bíblica que está exposta no projetor também está na NVI. Diz assim a palavra de Deus: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Pai, a tua palavra foi lida e nós te pedimos que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações. É o que nós te pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Eu queria nessa noite falar sobre uma família alcançada pela graça. Irmã Luzeni, mas por que esse tema? Porque a gente fala muito em graça. Nós falamos em graça e tem pessoas que pensam que quando fala graça é alguma coisa só engraçado. E nós temos no mundo muitas Maria das Graças, não é isso? Mas o que é graça? Graça, na verdade, no grego, significa favor imerecido. E eu creio que quase todo mundo aqui sabe disso. Mas esse termo graça tem sido muito barateado e as pessoas não têm parado para perceber o valor desta palavra. E que nós fomos e somos salvos pela graça. Não é assim que nós cremos? Mas às vezes esquecemos. É interessante que o Senhor, ou a graça do Senhor, é também um atributo dele. Deus, ele é gracioso e a sua graça alcança a todos, não apenas aquele que aceita Cristo como seu Salvador, mas também aquela pessoa que clama ao Senhor, ele é alcançado pela sua graça. Mas nós sabemos e falamos muito da graça salvadora, essa graça que alcançou a todo aquele que crê. Mas existe outro tipo de graça, é uma graça comum a todos os homens. Deus, com a sua graça, ele dá o sol. O homem merece? Não. Dá a chuva, ele dá o alimento, ele dá a vida, ele dá o ar. Isso é uma graça comum que Deus compartilha com todos, não apenas com aquele que o aceita como único e suficiente Salvador. No Novo Testamento, essa palavra graça, que é do caris no grego, ela se encontra 170 vezes, favor imerecido. Deus, ele desde o início da humanidade, ele demonstrou a sua graça. Quando o homem pecou ali no jardim do Éden, Deus veio com a sua graça no jardim e procurou o homem. Deus procurou o homem, Deus disse: Adão, onde estás? Isso é graça. Ele não merecia mais nem o olhar e nem Deus se dirigir para ele para falar. E assim sempre foi com a graça de Deus. Nesse texto que nós lemos aqui, eu coloquei o tema da mensagem: uma família alcançada pela graça. Porque essa família, nesse momento, eles estavam mais que felizes, porque eles haviam sido alcançados pela graça de Deus. E para a gente entender um pouco o que foi essa graça que essa família recebeu, imagine, meus irmãos, que aquela família foi de tal forma alcançada pela graça que eles passaram da morte para a vida.
O que foi isso que aconteceu? Só fazendo um pouco, relembrando o contexto histórico que aquilo tinha acontecido. Na verdade, esse jantar foi 6 dias antes da crucificação do Senhor Jesus Cristo. 6 dias faltavam apenas. Nós encontramos na Bíblia, em outro momento, outro episódio, que também Jesus estava na casa de Marta, Maria e Lázaro. Marta, do mesmo jeito, estava trabalhando, como diz aqui, ela preparava um jantar para Jesus. Maria estava aos pés ali do Senhor, ouvindo a mensagem, e Lázaro estava à mesa. Nesse primeiro episódio, Maria, estava escutando o que Jesus falava, e Marta trabalhando, mas chateada, porque só ela estava trabalhando. E ela olha para Jesus e ela diz: Senhor, olha, reclama ali com Maria, porque ela está aí só sentada no bem bom, te ouvindo, e eu estou aqui, fazendo pesado, estou preparando o jantar. Mas interessante que nesse segundo episódio, no primeiro Jesus disse para ela: oh Marta, por que você anda assim tão nervosa com essas coisas? Maria escolheu realmente a melhor parte. Nessa feita, ou desta feita, ela também estava preparando o jantar. Maria não estava ajudando como da primeira vez, mas ela não estava reclamando, porque ela estava cheia de graça, ela estava cheia de alegria. Ela havia sido alcançada pela graça de Deus. Ela agora queria fazer mais e mais. Ela não estava preocupada se Maria estava fazendo ou não, se Lázaro estava ajudando, se tinha alguém que lhe ajudasse. Ela queria agradecer, porque ela sabia que tinha recebido uma grande graça. Era um favor imerecido. E o que ela sabia fazer? O que é que ela era boa? Era fazendo o jantar, era trabalhando. Então ela fazia e estava fazendo com muita alegria. Dessa vez ela não reclamou, porque ela havia sido alcançada pela graça de Jesus. Amados, por que eu digo alcançado pela graça? Jesus na última semana, penúltima semana, ele estava em Samaria, quando de repente ele recebe um convite, um convite para que ele voltasse e fosse até Betânia, porque o seu amigo, ele recebe esse recado: o amigo a quem tu muito amas está doente, e muito doente. Jesus não vai. Jesus fica ali mais 2 dias. Aquele jovem que ele foi fazer o pedido a Jesus, ele fez uma viagem de 1 dia, e no segundo dia ele volta, 1 dia mais que ele voltou, naquele segundo dia, e Lázaro já estava morto quando ele chegou. E Jesus não ficou, ele ficou ali em Samaria. Só que quando Jesus volta, Lázaro já estava enterrado há 4 dias. Olha, não tem fé que diga que há solução para essa morte. Não é verdade? Aquela família, ela sentia só o desespero, a angústia, a saudade. Não havia mais esperança. A morte tinha tomado conta daquele lar. Não apenas a morte, porque se pelo menos Jesus tivesse chegado no dia que Lázaro estava indo ser enterrado, como ele encontrou um dia o filho da viúva de Naim, e ele, quando viu aquela mãe chorando, ele tocou no rapaz e disse: moço, levanta-te. E o rapaz levantou. Mas agora não tinha como ter esperança, porque ele já estava morto há 4 dias. Mas Jesus chega, e Marta vai falar com ele: oh Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Maria diz a mesma coisa. E ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ela disse: eu sei que o Senhor vai ressuscitar no último dia. E eu sei até que se o Senhor pedir, Ele ainda pode ressuscitar. Olha, Marta teve ainda fé, não foi? Embora era aquela coisa que ela mais falou, eu acho que aquilo não passava jamais no coração dela. E Jesus diz: me leve lá onde está. E de repente Jesus chora. Ele vê a angústia daquela família.
vê que não tinha mais esperança para eles, ele diz assim: tirem a pedra. Ela diz: Jesus está cheirando mal, já tem 4 dias, não tem o que fazer. E Jesus disse: tira a pedra. E Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Gente, aquele homem levantou todo amarrado. Ele provavelmente só fazia assim, porque era todo enfaixado. Ele disse: tira agora as faixas e deixa-o livre. Aquela família foi alcançada pela graça. Eles não mereciam. Não é porque eram amigos de Jesus. Eles sabiam que não mereciam e que nunca houve um milagre daquele. Nós só sentimos que somos alcançados pela graça quando você vê que alguma coisa você recebeu que você não merecia e que não tinha como receber. Por isso que eu me questiono se hoje nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, você que chegou aqui, você que vai estar nos ouvindo, se você já foi alcançado por essa graça. Porque a Marta, aquela resmungona, aquela que reclamou com Jesus, nessa hora ela também estava servindo o jantar. Ela não diz nada porque ela foi alcançada pela graça. Amados, eles foram alcançados e passaram da morte para a vida. A sua família, ela já foi alcançada pela graça de Deus. Vocês já passaram da morte para a vida, porque a Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você já se sentiu morto? Ou você está na igreja, você é um cristão, você se diz seguidor de Jesus, mas você acha que essa graça que lhe alcançou, você é merecedor. Porque, amados, quem se sente agraciado sabe que não podia fazer nada. Marta, Maria, sabia que não podia fazer nada. Não tinha ninguém que tivesse pisado a terra que pudesse levantar o seu irmão da tumba. Inclusive, as pessoas como os judeus, eles acreditavam que poderia até um milagre acontecer de uma ressurreição. Eles diziam assim: mas até o 3º dia, porque eles achavam que até o 3º dia ainda podia o Espírito estar por ali. Imagine. Mas eles sabiam que não tinha jeito. 4 dias. E eles se sentiram agraciados porque sabia que não podia fazer nada. Foi tudo graça. E eu pergunto: você já se sentiu assim? Você olha para Deus e diz: Senhor, eu estava perdido, eu fui achado. Senhor, eu não merecia a salvação. Eu não poderia ser, Senhor, escolhido por Ti. O Senhor me chamar para ser Teu filho, ser adotado em Tua família. Somente quem experimenta verdadeiramente esta graça, que passa da morte para a vida, tem algumas atitudes daquela família. Uma família alcançada pela graça. Nós vamos ver algumas atitudes que demonstraram os frutos da graça que eles receberam de Deus. Porque quando recebemos a graça de Deus, nós frutificamos. A gente fica como quem sonha. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Por que eles estavam alegres? Porque eles estavam como quem sonha. Porque eles estavam há mais de 70 anos no cativeiro. Não havia mais esperança. E o Senhor dá de volta a terra. Então eles estavam como quem sonha, cheios de graça. Quando nós somos verdadeiramente alcançados pela graça de Deus, o primeiro sentimento que bate no nosso coração é que nós somos imerecedores. Mas nós vivemos hoje uma época em que aqueles que se dizem filhos de Deus se acham merecedores da graça. Ah, mas eu não sou assim tão pecador.
Tem gente que não se acha mentiroso. Tem gente que não se acha trapaceiro. Tem gente que acha que não falha com ninguém. E a gente faz tudo isso. Quem é que pode bater no peito e dizer que não mente? Quem é que pode bater no peito e dizer eu nunca matei? Você pode não ter matado com uma arma. Mas quantas vezes nós matamos com nossas palavras? Com atitudes? Quem nunca cobiçou? Se a gente for agora trabalhar os 10 mandamentos aqui, a gente vai ver que já quebrou os 10. Que ninguém pode jamais cumprir. Por isso que Jesus veio cumprir. E Ele vem abrir um caminho. Ele diz, olha, você está perdido. Você está perdido. Só tem um caminho. E esse caminho sou eu. E eu vou abrir esse caminho. Mas às vezes nós achamos que é porque nós fazemos parte de uma boa religião. Religião não salva. Ah, porque eu faço parte de uma boa família. Olhe, realmente tem famílias que ensinam a doar até o Z para os filhos. É gente direita, uma moral perfeita, ética. Mas isso é bom, mas não salva. Não pode fazer ninguém filho de Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz que as nossas obras diante de Deus é como se fosse um trapo de imundície. Porque até o bem que a gente faz de uma forma egoísta. A gente faz pensando na gente. Você pensa assim, porque um dia se eu tiver na condição dessa, eu quero que alguém faça por mim. Porque tudo que a gente semeia não colhe, então eu vou ser bom para também o povo ser bom comigo. Veja como é egoísta o nosso pensamento. Queridos, somos indignos para encontrar o céu. Mas o Senhor, com a sua graça, nos alcança. É por isso que Jesus Cristo disse que aquele pecador que bateu no peito, disse, tem misericórdia de mim que sou pecador, foi aquele que foi ouvido por Jesus, e não aquele que era certinho. Nós vivemos hoje numa época que a igreja do Senhor Jesus Cristo realmente se acha correta, íntegra, dignos. Somos a melhor denominação, somos a melhor igreja, somos o melhor povo, nós temos o melhor louvor, nós temos os melhores jovens, nós temos os melhores... Interessante, um dia eu estava vindo de Recife com o pastor, e eu dizendo, vendo, né, as propagandas, o rei do abacaxi, o rei do não sei o quê, tudo é o melhor, o maior. Já viu que o ser humano é assim? Tudo eu sou maior, eu sou melhor. Até na desgraça, a minha desgraça é maior do que a sua. A dor que eu senti é maior do que a sua. Não pense que a sua é maior não. Minha doença é muito pior do que a sua. Queremos estar sempre no auge, no topo. Somos os melhores. Mas aquela família reconheceu que era indigna. Reconheceu que não haveria neles condição nenhuma para trazer aquele homem da morte para a vida. E por isso, eles foram uma família alcançada pela graça. O que uma família alcançada pela graça, ela demonstra? Ela dá, frutifica, ou qual o fruto que ela dá? O primeiro, meus amados irmãos, é que a família que é alcançada pela graça, ela serve. A gente vive num mundo que as pessoas não querem servir. Nós queremos ser servidos, não é? As pessoas começam um negóciozinho, aí começa a receber um pouquinho, ganhar um pouquinho mais, bota alguém logo para lhe servir. A nossa cultura não é uma cultura servil. Você vê, até mesmo para limpar o chão, a gente deu um jeitinho de arranjar um rodo para a gente não se baixar. Não, ficar de joelhos, não é? Não, vamos fazer alguma coisa que você não precise não se dobrar. Porque nós achamos que somos bons. Quando olha para alguém servindo, pensa logo, é empregado. Não é patrão, porque patrão só manda.
Jesus Cristo, ele disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. E eu pergunto, a sua família realmente foi alcançada pela graça? Porque se foi, meu irmão, nenhum trabalho que o Senhor pedir para você fazer, ou nenhum compromisso que você venha a ter, você vai achar que é grande diante daquilo que Ele lhe deu. Por isso que nessa geração de hoje, principalmente da igreja, é uma geração que achamos que devemos pagar para alguém fazer. Tá certo, irmão, a gente tirar oferta para missões, irmão Rosivaldo, e devemos ofertar. Mas isso também leva a igreja a achar que eu estou dando oferta para que eles façam. Mas eu não acho que devo evangelizar aqui no meu bairro. Não acho que devo evangelizar na minha casa, porque eu já dei a alguém, eu paguei para alguém fazer isso por mim. Quem é alcançado pela graça, serve, faz e faz com alegria. Porque faz para aquele que lhe deu vida, uma vida que você sabe que jamais você teria condições de ter. Ninguém tem condição de se salvar. Deus é santo, santo, santo. Ele viu que o homem não tinha condições nenhuma para se salvar, e por isso ele, pela sua graça, na sua graça, enviou Jesus, o único que pode nos dar vida, que pode nos dar salvação e vida eterna. O inimigo faz com que a gente esqueça isso. O inimigo faz com que você pense que é bonzinho. Daqui a pouco a gente começa a ter na mente a ideia: Senhor, olha só, dia de domingo, olha como eu faço sacrifício pelo Senhor. Dia de domingo, o dia que o povo tira para descansar, eu acordo cedo para vir para a igreja. Cedo, 9 da manhã, e muitos chegam até 10. Ah, Senhor, olha, eu não venho na quarta-feira, mas eu venho todo domingo à noite. Se tivesse ali, ó, a relógio marcava meu ponto. Estou fazendo muito para Jesus. Senhor, olha, eu não falo nem nome feio. Parece até um sobrinho de Paulo quando era menino. Um dia, a mãe mandando ele estudar, e ele disse: mãe, tanto que eu estudo para você. Parece que às vezes a gente faz assim com Deus. A gente acha que está fazendo muito para Ele. Não, essa igreja tem muita atividade. Peraí, isso já é exagero, é radicalismo. A gente tem que servir a Jesus, mas assim, ó, meio morno. Assim, ó, sabe? Naquilo que dá, naquilo que eu gosto, naquilo que eu posso, porque eu também não sou Deus. Será que fomos alcançados pela graça? Porque aquele que é alcançado pela graça, ele serve e serve com alegria. Ele não acha nada difícil. Eu li a história de um menino que teve em algum lugar, não me lembro bem, assim, os fatos, me perdoe quem sabe a história com os fatos corretos, mas a irmã dele estava precisando, estava doente, e o médico estava num lugar, não sei qual era o lugar, na Europa, na Austrália, eu sei lá onde era, tipo uma tribo, e aquele menino não sabia falar a língua daqueles médicos que estavam ali, e ele ia tirar um sangue dele para dar à sua irmã que estava morrendo, e que ia fazer aquela cirurgia. E o menino, ele fazia, antes de tirar o sangue, ele fazia... E o médico começou a achar estranho, né? Disse, mas nem começou ainda. Mas o olhar dele era como se estivesse sentindo uma dor e que alguma coisa fosse acontecer. E a enfermeira começou a tirar o sangue e ele só fazia assim. E o médico querendo saber por que aquele menino estava daquele jeito, e pediu para a enfermeira perguntar a ele que ela sabia, se ela sabia conversar alguma da língua dele.
E a enfermeira depois ela descobre e diz para o médico, ele achou que ia tirar o sangue dele todinho para dar à irmã. Que para ela viver ele tinha que dar o sangue todo. Por isso que ele estava com aquela expressão assim. Aí o médico disse, você podia traduzir aqui para eu falar com ele. Mas meu filho, você achava que era o sangue todo? Não, é só uma parte do sangue. E se você achava que era o sangue todo, por que você deixou? Ele disse, porque ela é minha irmã. Se uma criança pode fazer isso para sua irmã, achando que está entregando o sangue todo, que vai morrer por ela, o que nós podemos fazer por Jesus? Nada que venhamos fazer para Ele é grande, até porque tudo que fazemos é na força dEle, no poder dEle. Sem Ele nada do que nós fazemos a gente consegue realmente, queridos. É nele, somente nele. Se estamos de pé é porque Ele nos sustenta. Se temos vida, se temos um emprego, se temos uma família, tudo que temos é graça. Não somos merecedores. Então nada que eu venha fazer para o Senhor é muito. Diante da salvação, diante daquilo que nos espera, diante da companhia dEle todos os dias comigo. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Gente, não é qualquer um, é o Criador do universo, o Todo-Poderoso. Só Ele é Deus. Uma família que é alcançada pela graça, ela serve. O hino diz assim, maravilhosa graça, ó quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora eu me encontrei. Eu estava cego, mas agora eu vejo. Graça, que maravilhosa graça, cantamos aqui na igreja. É imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é a revelação do amor do Pai. Quando percebemos que essa graça nos alcançou, nós passamos a viver para servi-lo. E isto nos traz muita, muita alegria. Segunda característica daquela família que foi alcançada pela graça. Quem foi alcançado, a família que é alcançada pela graça, ela tem intimidade com Jesus. Veja que no versículo 2, na parte B, diz que Lázaro estava à mesa com ele. Aquela família agora, ela tinha intimidade. Se eles já eram amigos, agora eram muito mais que amigos, porque tinha aquela intimidade com aquele que trouxe da morte para a vida o seu irmão. Imagine Lázaro. O que Lázaro não estava sentindo? Eu sinceramente queria muito. Já pensou, mas ninguém merece, mas eu queria ver um dia. Poder estar assim num culto de louvor e gratidão a Deus por uma vida e ver aquela vida levantar. Já pensou que coisa linda, maravilhosa? Levantar e começar a falar. E a dizer coisas do que viu e coisas maravilhosas. Imagine, a pessoa foi alcançada pela graça. Por isso que ele tinha intimidade com Jesus. Por isso que Jesus disse, a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviastes. Se você pensa que a vida eterna é somente quando você morrer, eu queria dizer que você está enganado. A vida eterna começa na hora que você aceita Jesus e que você passa a ter intimidade com Ele. Jesus disse, a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Você pode aí no banco dizer, mas eu conheço Jesus. E eu pergunto, será que você conhece Jesus de intimidade? Samuel, ele desde pequenininho andava na casa de Deus, ele limpava as coisas, ele arrumava, ele vivia no sacerdócio, ele vivia 24 horas literalmente dentro do templo. Mas quando Deus fala com ele, ele vai falar com Eli, porque ele pensa que é Eli. Ele não conhecia a voz de Deus. Não é somente estar na igreja, ter um nome de membro da igreja, que
pode levar você a pensar que conhece a Deus. Por isso que Jó, aquele que recebeu o testemunho de Deus lá no céu, dizendo para Satanás: viste meu servo Jó, não tem ninguém na terra como ele. É justo, e disse tudo que Jó era. Quando Jó passa pela luta, pela dificuldade, diz: eu te conhecia só de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Será que realmente conhecemos Jesus? Será que já fomos alcançados pela vida eterna? Se eu perguntasse aqui, quem ora? Quem tira meia hora do seu dia para falar com esse Deus que você diz ter intimidade? Ah, peraí, é muito interessante. Você passa 1, 2 horas no WhatsApp e não acha que é muito. Quando você gosta de alguém, você conversa até a língua cair. E é capaz dela cair, você segura, bota na boca de novo e começa a conversar novamente. Porque você conversa, você tem intimidade, você gosta de estar com aquela pessoa. Então como é que você pode dizer que tem intimidade com Jesus se você não conversa com Ele? Não tem prazer em ler a sua palavra, Ele falando com você. Essa intimidade está meio estranha. Porque quando a gente é amigo, a gente conversa tudo. Quando a gente é amigo, a gente diz assim: ai, foi assim, assim, assim. A gente conta os detalhes. Para quem não é amigo, a gente diz assim: eu viajei. Mas para quem é amigo, a gente diz assim: olha, aconteceu isso. Isso, porque tem prazer de conversar com um amigo. Eu estou falando, queridos, olha, eu preparei essa mensagem. Eu preguei na Igreja Batista de Vila Marcela, em Petrolina. E eu estou aqui espantada com a graça de Deus, porque é outra mensagem que está saindo, diferente. O público é outro, totalmente diferente. Você tem intimidade com Deus? Você tem intimidade com Deus, porque se você foi alcançado pela graça, você, se não tem, você quer ter. E eu estou dizendo isso em nome de Jesus. Se você não lê a Bíblia, não tem prazer de ler a Bíblia. Olha, tem gente que quando fala assim na Bíblia diz: lê a Bíblia completa. Tem gente que lê coleções e coleções de romances. Por que a Bíblia é difícil se é Deus falando? É o único livro que é vivo. É vivo. Ele fala, Deus fala hoje com você. Você vai ler a palavra e Ele tem alguma coisa a falar no seu coração. Porque é Deus falando. Jesus é o verbo, é a palavra, é a comunicação. E se você não tem essa intimidade com Deus, a partir de hoje, em nome de Jesus, diz: Senhor, eu fui alcançado pela Tua graça, eu quero Te servir, eu quero ter intimidade contigo, Jesus, porque eu ainda não Te conheço. Eu Te conheço de ouvir falar, eu Te conheço de domingo a domingo, das experiências dos outros, mas eu não tenho tido as minhas experiências contigo. E Senhor, eu quero ter intimidade. Por último, a família que é alcançada pela graça entrega seu melhor. Ela serve. Além de servir com alegria, ela tem intimidade com aquele que ele salvou. Mas acima de tudo, ela entrega o melhor a Jesus. Veja o que Maria fez. Disse que ela pegou, sempre Maria, né? Bem extravagante, bem cheia de amor, mostrando o seu amor. Antes ela ficou nos pés de Jesus ouvindo. E agora ela lembra: eu tenho um perfume que eu guardava para uma ocasião especial. Custou os olhos da minha cara, mas Jesus merece. E disse que o perfume era caro, era nardo puro. E ela pegou, derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Mulher tem um negócio com cabelo. Quem é mulher aqui sabe o que eu estou dizendo. A gente tem um nhenhenhê com os cabelos, né? E imagine, tem mulher que eu trabalho com casais e tem homem que diz assim: essa mulher vai para o cabeleireiro, fica com o cabelo bonito, até quando eu vou pegar, diz: não pegue não, para não assanhar.
Não deixa nem tocar, que é para não sair do lugar, para não amassar. Aquela mulher, provavelmente os cabelos eram grandes. Ela não somente derrama o perfume puro e caro, que um trabalhador teria que trabalhar um ano todinho para comprar, mas ela pega aqueles cabelos e ela começa a enxugar os pés de Jesus. Primeiro, muita mulher não ia enxugar mesmo, porque ia dizer, eu botar álcool no meu cabelo estraga. Perfume não é hidratante. Mas aquela mulher, ela nem pensa, ela entrega. Toda família, Marta servindo, Lázaro em intimidade com ele ali, conversando cara a cara. E ela, vem Maria, entrega seu melhor a Jesus. Queridos, puro. Ela dá a ele um culto puro, sem hipocrisia, sincero de coração. Hoje, muitas vezes entregamos uma adoração ao Senhor, mas não é pura. Também não é cara, porque não nos custa nada. Se eu tenho qualquer probleminha na garganta, eu nem canto. Se está fazendo muito calor, ai, não dá para ir para a igreja, aquele tempo é muito calorento. Se está fazendo frio, não faz frio demais. Eu não tenho coragem de entregar nada que é caro ao Senhor. Meu tempo, minha vida, é a única coisa que temos para dar ao nosso Deus. Nosso tempo, nossa vida, entregar inteiramente a Ele. E ela derramou. Ela não colocou um pouco, ela quebrou completo, sem volta, sem nada mais para si. Será que nós entregamos ao Senhor assim sem volta? Às vezes, final do ano, que a gente tem eleição, né? Tem gente que até deixa o nome ir, mas aí depois não vai chegando perto do meio do ano, a gente já vai querendo entregar o cargo e não entregar o nosso trabalho, o nosso melhor ao Senhor. O resultado, queridos, de uma família que é alcançada pela graça, é que aquela casa se enche do perfume. Todos que são alcançados pela graça de Deus, as pessoas que estão ao lado percebem, sentem. Se você é do tipo que quando diz que é um cristão, a pessoa olha para você e fala, eu não sabia. De verdade, tu faz parte de uma igreja evangélica? É mesmo? Pô, não sabia não. Nem parece. Se você foi alcançado pela graça, as pessoas irão sentir. Porque o perfume de Jesus Cristo vai estar sendo derramado na sua vida para que todos sintam o bom perfume de Cristo em você. A casa, toda a família. Quando nós somos alcançados pela graça, pode ter sido só você, mas você tem fé de dizer, eu e minha família serviremos ao Senhor. Pois eu pagarei um preço pela minha casa, eu pagarei um preço pela minha família, até que eu veja todos eles nos pés do Senhor Jesus como Maria. Você não vai desistir porque você foi alcançado pela graça de Deus. Concluindo, queridos, eu queria dizer que só pode entender o valor da graça quem estava perdido e foi achado. Não sei se você já se perdeu. É uma das piores sensações que o ser humano pode ter. Eu me perdi quando era criança. Eu tinha, acho que 8 anos, ou de 7 para 8 anos. E eu lembro que eu chorava, que eu soluçava à noite. Num bairro que não tinha, as casas não tinham muro e era tudo parecido, era um bairro de Coab, início de uma Coab. Imagine, uma criança de noite, 9 horas da noite, que o povo não via ninguém na rua. E eu me desesperei. Eu com esse meu jeito, o meu desesperar, né?
para todo mundo ouvir. Não, o meu desespero, eu me encostei numa parede, assim num muro, bem quietinha e calada, comecei a chorar. E Deus colocou um homem para ir aguar o jardim naquela hora. E ele me viu. E ele disse: você está perdida? Aí pronto, é que eu comecei a chorar. E ele me levou para um clube da cidade, daquele bairro. Isso já estava toda a minha família procurando. Não tem coisa melhor do que você ser achado. Já me perdi também como adulto. Eu e minha família, nas nossas viagens cheias de aventuras. A gente indo para o sertão. Foi logo quando a gente chegou aqui em Caruaru. Nós fizemos, acho que 2 semanas depois, uma viagem que a gente... Lembra os irmãos que a gente ia para Buenos Aires e a gente tinha comprado já há muito tempo a passagem, saía lá de Petrolina. Aí a gente sai daqui para Petrolina para pegar um avião. E estava tendo aquelas paradas, no meio da estrada, e disseram assim: desde de manhã que estão fechada aí a estrada num protesto. E a gente entrou, quem sabe o que é sertão, dentro daquelas estradas com muita pedra. E a gente ia para um lado, para outro, não via nada, não conhecia, não sabia para onde estava indo, porque o carro que foi na frente foi embora e deixou a gente. E era cada pedra que batia assim, pá, 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 no carro. Eu digo: vou diminuir o ritmo, não adianta correr desse jeito. E quando chegou uma hora que a gente não sabia mais para onde estava, sempre a gente viaja com comida. E Sara Jéssica olhou de um lado, de outro, só viu a metade de um lambedor, era um remédio para tosse, que ela estava gripada. Nem comida tinha no carro, nem água. E quando eu olhei, já estava quase na reserva. Que desespero. Todo mundo dentro do carro ficou numa angústia. Eu disse: vamos orar. Parei o carro naquele não sei aonde. E a gente começou a orar. E disse: Senhor, tu sabes para onde a gente deve ir. E fomos. Depois que oramos, fomos. Quando chegou na frente, que a gente viu uma estrada asfaltada. Que alegria! Que alegria nossa! E fomos procurar saber ali na estrada para onde era, que era para ir e tal, aquela coisa. De repente a gente olha para trás e vê aquele monte de poeira. Lá vinha um monte de carros. Daqui a pouco o povo para e disse: graças a Deus vocês sabiam o caminho, porque a gente estava seguindo vocês. Eram 5 carros, cheios de família, de criança. E estavam seguindo a gente e a gente estava perdido. Se não fosse Jesus, a gente não teria achado. E eu naquela hora, quando a gente estava já indo para Petrolina, depois já achado, eu disse: amor, dava para ser uma mensagem, dava já para fazer, porque não tem coisa pior do que se estar perdido e ser achado. Eu vi a alegria daquele povo. Quando pensava que a gente estava sabendo para onde ia, todo mundo nos seguindo. Como é ruim estar perdido. Se você um dia estava perdido, ou você hoje está perdido, e você sente que Jesus veio morrer por você, veio ao mundo para lhe salvar, e se essa graça lhe alcançou, nada que você vai fazer para Jesus será muito. Porque quem foi alcançado pela graça serve com alegria, tem intimidade com Jesus e entrega o seu melhor para Ele. Que o Senhor nos abençoe. Baixe nesse momento a sua cabeça e ore. Faça uma reflexão. O inimigo nessa hora não quer que você faça uma reflexão verdadeira. Ele não quer que nessa hora você se pergunte se realmente você foi alcançado por esta graça. Você tem dado frutos de que foi alcançado pela graça? Esses frutos que esta família deu para deixar para nós exemplo. A minha oração nesta hora e nesse momento
é que você possa fazer uma avaliação tão profunda como Jó e diga: Senhor, eu ainda não te conheço, mas eu quero te conhecer. Eu fui alcançado pela tua graça, mas eu não tenho dado valor. Tudo eu acho difícil quando eu vou fazer para ti. É difícil para mim vir à igreja, é difícil para mim ler a Bíblia, orar. Diga agora para Ele e peça socorro, porque Ele está pronto para lhe ajudar. O Espírito Santo está pronto para interceder por você com gemidos inexprimíveis. Vamos orar. Pai, nesta hora, nós estamos aqui, Senhor, reconhecendo que fomos alcançados pela Tua graça. É verdade. A graça comum do Senhor nos dá vida, trabalho, família, saúde, o ar que respiramos, a chuva, o sol. Mas também fomos alcançados pela graça de Jesus, a graça salvadora, mas ainda não temos dado devido valor a esta salvação. Não temos, Pai amado, te servido com toda alegria. Não temos tido a intimidade que o Senhor quer ter conosco. O Senhor quer se revelar, o Senhor quer ser nosso verdadeiro amigo. E não temos te dado o melhor. Às vezes te damos, Pai, o que sobra. Te damos, Pai amado, não os nossos dons e talentos, a nossa vida, mas damos ao Senhor o nosso resto. O que sobra. O que sobra do nosso tempo, o que sobra das nossas finanças, o que sobra. Mas te pedimos nesta hora que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo fale conosco. Pois nós queremos, Pai, te entregar o nosso melhor. Como Tu entregastes o Teu melhor do céu, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ouve, Senhor, nossa oração. A gente não merece, mas a gente te pede, no nome do Teu Filho Jesus e pelos méritos dEle, que o Senhor não desista de nós. Nós queremos Te ver, queremos contemplar a Tua glória e queremos, Pai, que os outros, que o mundo veja que nós fomos alcançados pela Tua graça, para que através do Teu perfume outros venham ser alcançados pela Tua graça também. É no santo e poderoso nome do Teu amado Filho Jesus que nós oramos desde já agradecidos. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe, que Ele possa fazer uma obra nos nossos corações e que a partir de hoje, nesta semana, você possa se entregar. E se por acaso você ainda não aceitou a Jesus, não deixe passar de hoje. Aceite-o como Salvador, porque Ele já demonstrou o seu amor por você. Amém, irmãos? Que essa palavra que a irmã Luzeni trouxe hoje à noite possa garantir para nós e para a nossa família que fomos alcançados pela graça. Só gostaria de terminar com essa pergunta: sua família já foi alcançada pela graça de Jesus? Pense nisso. A sua família já foi alcançada pela graça de Jesus? Que Ele nos abençoe.